E hoje eu quero iniciar o Minuto Escola com uma frase que eu acho muito interessante que diz: deixe o mundo mudar você e aí você poderá mudar o mundo. E assim eu dou início a mais um Minuto Escola e hoje mais interessante do que nunca, porque eu tenho ao meu lado dois profissionais incríveis. Um é o professor mestre Diego Finati, de Biologia. Tudo bem, Diegão? Tudo bem, Bruno? E na minha frente aqui, o Osmar Barbosa Júnior, coordenador escolar, coordenador do Colégio Judá, Colégio Severiano. Osmar, bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Extremamente agradecido que a gente compõe aí a mesa de hoje. Legal, gente. Hoje tem papo, o papo vai render, né? Muito. Eu quero começar aqui, nós vamos falar hoje sobre o novo ensino médio e suas mudanças, que não são poucas, né? O próximo ano será marcado por mudanças, né? Falar em mudança no novo ensino médio. Osmar, começando com você, queria que você falasse para as pessoas que nos assistem, quais as principais novidades? Bom, pessoal, então assim, como todos já sabem, né, já é de conhecimento de muita gente, porém ainda paira muitas dúvidas sobre o que é e como vai ser o novo ensino médio. Então a mudança para 2022 é justamente o novo ensino médio, que nada mais é que uma roupagem nova, um modo mais aprofundado, digamos assim, na qual o aluno conseguirá, inclusive, traçar ali alguns planos para o futuro dele, que é extremamente importante e nós sabemos disso, né? Como é importante o aluno sair do terceiro ano do ensino médio sabendo de fato o que é que ele vai fazer da vida dele e, óbvio, né, bem direcionado. Você considerou válida essa mudança do governo federal, né, do novo médio, também passando para questões técnicas, visando a vida prática do mercado de trabalho? Você acha que esse é o caminho ou tem que ponderar? Bruno, é o seguinte, eu acho que dentro da questão da educação, nós temos, né, várias alterações sendo feitas. A BNCC, que é uma base comum para o país todo, de fato, ela vem sendo aplicada e isso é muito importante. Então, entendamos assim que a educação ela sempre precisou de melhorias, né? Nós precisamos de melhorias e isso tem que ser contínuo. Hoje nós vivemos um mundo muito diferente do mundo em que talvez os pais ou os avós tenham estudado. Então, a mudança ela é necessária. Claro que vários pontos devem ser ponderados, né? Nós também não podemos ter uma educação exclusiva. Nós precisamos ter uma educação inclusiva. Então, eu não posso chegar aqui e afirmar que a educação deve ser totalmente técnica, por exemplo, né? Nós precisamos aí ter, assim, ponderar mesmo de fato a educação, mas muitos educadores, né, estamos aí vendo como um horizonte próspero para os nossos alunos de ensino médio. Osmar, eu vou te fazer uma pergunta aqui, depois eu também vou acrescentar e aí a gente já rebate também para o mestre Diego, tá? Como está sendo o processo dentro do Colégio Judá da construção dessa matriz curricular? E depois, em seguida, eu gostaria também de comentar, que nós comentássemos sobre a experiência nos itinerários formativos, né? Perfeito. Então, essa mudança no Colégio Judá já iniciou a partir desse ano, né? Exato. Conforme a nossa diretoria de ensino local exigia. Sim. Conta um pouco aí pro pessoal que está nos assistindo, como está sendo essa mudança. Tá, então vamos lá. A diretoria de Araçatuba, São Paulo, né, onde nós estamos, o Colégio Judá Severiano pertence, fez com que nós iniciássemos, né, esse novo ensino médio já em 2021. Mas não, de fato, totalmente, né, remodelado como vem a legislação pedindo. Mas implantando já alguns itinerários formativos, no caso, inclusive de caráter eletivo, que o aluno escolhesse o que fazer de fato, né? E dentro do ano, apesar de um ano pandêmico, alunos voltando aí depois, né, do meio do ano presencial, mas nós vimos que há um despertar, há um interesse muito grande do aluno, simplesmente no fato de, eu vou poder escolher o que eu vou fazer, vou tentar experimentar essa eletiva, né, para ver se eu gosto disso, se essa realmente é a minha área. Então isso foi muito positivo. Agora, se tratando de 2022, aí nós temos novidades. Então, assim,
eu posso, como coordenador aqui do colégio, né, eu posso garantir que a nossa base comum e os nossos itinerários, eles são muito amplos, né? E claro, a gente não pode deixar de lado o nosso material didático, que é o SAI, que vem nos amparando, que está vindo com conteúdos e apostilamentos já para esse novo ensino médio. Inclusive, nós teremos itinerários formativos digitais, tá? Então o aluno também vai ter essa oportunidade de aprender o novo de uma maneira nova. E como eu disse anteriormente, a educação já não é mais a mesma educação dos nossos pais e dos nossos avós. Então a tecnologia sendo aplicada de fato na educação é muito bacana, é muito legal, e eu tenho certeza que isso tem uma chance gigantesca de dar certo. Legal, fala muito bem, né? Muito. Coordenadora Osmar. Muito bem. Parabéns pela... Obrigado. Já pegando o gancho, na verdade, Diego, essa mudança no novo ensino médio, ela não aconteceu de uma hora para outra. Na verdade, a nossa Base Nacional Comum Curricular, BNCC, desde 2017, já previa essas alterações. Então, a gente observa que as escolas que se anteciparam, porque uma das questões, por exemplo, que já previa no novo ensino médio, na mudança educacional, é que fosse implantado, por exemplo, a utilização da tecnologia em sala de aula. Sim. Essa é uma das mudanças. Aí passando pela pandemia, aí percebemos que as escolas que estavam mais adequadas foram as que conseguiram, né, sofrer um pouco menos, né, durante esse processo pandêmico. E aí vem agora esse novo ensino médio exigindo mais algumas mudanças que na verdade vem ocorrendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, existem eletivas que estão sendo pedidas que na nossa escola já se trabalha há 4 anos, por exemplo, como Sim. por exemplo a gestão emocional, que hoje trabalhando com o nome de projeto de vida, né? Mas é o mesmo empreendedorismo, administração financeira, Exato. Né? Robótica. Então, assim, na sua visão, Diego, nos conte um pouco da sua experiência que você já vem vivendo junto conosco, também em outros colégios, sobre esses itinerários formativos. Bom, Bruno, os itinerários realmente eles são muito importantes para todos os alunos, porque eles conseguem de forma prática e conceitual vivenciarem um pouquinho mais daquilo que eles veem em sala de aula. Então, realmente, ele traz junto com ele o protagonismo do aluno. Nunca, óbvio, que deixando de lado o conceito básico que ele tem que ter em sala de aula. Então, o novo ensino médio, que foi instituído em 2017, agora ele vem obrigatoriamente sendo imposto para todos os colégios e escolas comuns, ele de fato traz essa essência do aluno como protagonista. E o Colégio Judá, como você já mencionou aqui, ele sai na frente, porque há anos que nós já temos alguns conteúdos vistos em sala de aula que a BNCC já tinha sido colocada e agora ela vem impondo esses como itinerários, porém com nomes um pouquinho diferentes. Sim, tem bastante nome técnico, né? Mas assim, eu quero dizer para você que está em casa que não é um bicho de 7 cabeças, apesar de ter bastante nomes técnicos, itinerários. Para facilitar, talvez, então vamos pensar assim, pessoal, para quem é de casa, quem é o leigo da educação, né? Às vezes que tem um filho no colégio e tal, nossa, o que é isso? Itinerário formativo, básico comum, enfim. Vamos imaginar que nossos alunos já têm a sua base, as aulas básicas, português, matemática, história, geografia. Então, além dessas aulas, os itinerários formativos ele vem para aprofundar o conhecimento do aluno. Só que o itinerário formativo, vamos dar um exemplo, tá? Dentro de um conteúdo a gente vai trabalhar a cultura. Vamos trazer um pouquinho para o lado da humanas, né? Mas enfim, a cultura ela pode ser trabalhada em história, a cultura pode ser trabalhada em geografia, literatura, em artes. Ela pode ser trabalhada na educação física. Então, o itinerário formativo é exatamente você pegar os conteúdos, você pegar todas as disciplinas e conseguir desenvolver um trabalho na qual vai colaborar para a formação dele, exemplificando, trazendo protagonismo juvenil, ou seja, o aluno vai pôr a mão na massa,
Exemplo, né? O Diego é um dos nossos professores de 2021 de um itinerário, na verdade um itinerário eletivo, e ele, melhor que ninguém, pode falar pra gente como é que acontece a participação. Então, assim, eu vou até abrir para o professor falar, nós tivemos as aulas de projeto de foguete. Então, os alunos fizeram foguete, desde o foguete a ser lançado com bicarbonato, nós temos o projeto do foguete a ser lançado, a propulsão com pólvora. Claro que tudo isso, gente, sempre com muito cuidado, com a supervisão dos professores. O aluno, ele é o protagonista sim, mas ele não está sozinho, não está desamparado dentro da sala de aula. E vai ter o lançamento desse foguete, né? Esse projeto do foguete nós vamos estender para o ano que vem, já porque o que acontece? Existem várias, inclusive campeonatos de lançamento de foguete. E tem, para construir um foguete tem várias etapas, né? Não se constrói um foguete do dia para noite. Nós achávamos que talvez em um semestre seria possível, mas não é possível. Mas assim, portanto, é um projeto que vai continuar dentro da nossa grade, que envolve, óbvio, né, engenharia, matemática, química, física. Mas assim, eu tenho certeza que os nossos alunos conseguirão fazer o lançamento desse foguete no ano seguinte, no ano consecutivo de 2022. Mas agora eu queria deixar o Diego falar um pouquinho sobre o itinerário formativo dele, eletivo, desse ano. Esses dias eu cheguei no laboratório, ele tava lá com os coração de... Exatamente. E a molecada ali mexendo, e nananã, e umas coisas assim, né, muito... Então, na verdade, é a prática, né, Diego? A prática. Na verdade, esses itinerários nada mais é do que você aprofundar aquilo que os alunos já vê dentro da formação, né? Exatamente. Os novos itinerários, eles têm aí essa função da interdisciplinaridade, né, de você pegar um assunto e trabalhar com várias matérias diferentes, mas eu acho que acima de tudo ele é muito bacana porque você consegue colocar de forma prática aquilo que o aluno vê na sala de aula e que muitas vezes ele não compreende, não assimila da maneira correta. E nós tivemos até alguns momentos muito bacanas na aula prática que o Bruno acabou de citar, do coração de um mamífero, onde os alunos já tinham estudado em sala de aula, na base comum, a anatomia de um coração, a função de um coração, a fisiologia de um coração, mas de fato eles nunca tinham tido esse momento prático de ter o contato com o coração e ver que aquilo realmente existe. E foi muito, muito engraçado, eu falo, quando eles têm esse contato, que eles falam, nossa, realmente existe. Eu falo, gente, óbvio, claro que existe, tá aqui. É muito abstrato. Fica abstrato, então ali ele visualiza, ele aprofunda e tem esse contato de muito mais interpretação e a gente vai tendo resultados, assim, magníficos. E ali você pode despertar no aluno o interesse pela medicina, por com exemplo. Certeza, né? Com certeza. Inclusive, falando ainda das suas eletivas, que eu tive a oportunidade de acompanhar, esses dias eu vi não sei os nomes daqueles equipamentos, mas eu vi que você estava com umas amostragens de... Tipagem sanguínea, né? Isso, exato. Do tipo sanguíneo, usando um microscópio, sim, né? Exatamente. E o próprio aluno conseguia identificar o tipo sanguíneo deles? Como exatamente. Que funcionou isso na prática? Foi muito bacana, foi uma prática de tipagem sanguínea e fator RH. Uhum. Então, quando os alunos, desde o 8º ano, eles têm esse primeiro contato com tipagem sanguínea, os tipos sanguíneos que existem, como que surgiu essa descoberta que os sangues eles são diferentes, fica muito abstrato na cabeça do aluno. Uhum. Como assim eles são diferentes? Mas qual é o meu tipo sanguíneo? Todos são vermelhos, né? E ali eles, de fato, na prática, eles conseguem ver o que diferença que é essa. O que acontece quando eu falo para um aluno que eu não posso pegar um sangue A e misturar com um sangue B? Tudo bem, ele sabe que eu não posso, mas por que eu não posso? E na prática ele entende de fato o que vai acontecer com o sangue dele se ele receber um sangue de tipagem errada, por exemplo. E não só isso, ele descobriu ali na prática qual era o tipo sanguíneo dele e o fator RH dele, se era o positivo ou o negativo. E outro ponto bem bacana é que o aluno, ele não só
vai ver a tipagem sanguínea dele. Ele vai aprender a fazer a própria lâmina. Esse objeto que você com certeza viu são as lâminas. Então o aluno aprende a fazer uma lâmina laboratorial, ele aprende a analisar essa lâmina e ele aprende a concluir também. Muito interessante, Diego. Muito legal esse tipo de aula. Osmar, com essa modificação agora do ensino médio, a carga horária foi de 2.400 horas para 3.000 horas, né? Exato. E deve ser dividida ao longo de 3 anos, apesar que a gente está bem avançado, né, nessas divisões. Assim, o colégio hoje, né, ele já tem uma carga horária bem maior do que já se pede do mínimo, não é? Porque veja bem, são 2.400 horas ao longo de 3 anos, né? Exato. Isso é solicitado, né? Já estamos bem além, né, disso. Sim, exato. Então, sim, nós teríamos, né, um acréscimo dessa carga horária, mas dentro do Colégio Judá e Severiano, hoje, nós já estamos dentro dessa questão da ampliação. Então, assim, até isso está facilitando muito, né? Porque a gente não finalizou todo o projeto ainda para 2022, embora já esteja muito avançado essa divisão das aulas. A nossa base a comum está totalmente fechada e, assim, é prazeroso dizer que nós temos uma base sem diminuição de aula. Porque o que acontece? Porque como você vai ampliar com o itinerário, é comum e é até assim, não só comum, mas às vezes necessário dentro da escola, dentro da grade, você diminuir algumas matérias. Então, por exemplo, dentro da proposta que o terceiro ano do ensino médio não tenha artes, por exemplo. Tá? Porque diminui e a arte ela entra dentro da literatura, de outras maneiras, mas eles vão ver todo aquele conteúdo mesmo assim. Hoje, no Colégio Judá e Severiano, nós não precisamos diminuir nenhuma aula de nenhum professor. Tivemos todas. Né? Exato, dentro da base comum. Nós só pegamos o que nós já tínhamos a mais e aí a gente está finalizando esse processo de enquadramento dos itinerários que estão vindo pelo nosso material didático, né? Inclusive, nós estamos fazendo hoje, saindo de ensino médio, mas já uma alteração, inclusive no ensino fundamental 2, que é o enquadramento do projeto de vida para o do sexto até o 9º ano. Então, o aluno vai chegar no ensino médio com o projeto de vida em andamento. Então, não é mais o projeto de vida só no primeiro, segundo e terceiro para ele entender o que ele vai ser quando ele chegar no ensino médio. Então, ele já vai ter toda uma base desde o fundamental, desde o 6º ano. E é óbvio, né, pessoal? Assim, para quem conhece o Colégio Judá, sabe que nós sempre tivemos essa ênfase em relação à questão do ensino do empreendedor, do jovem empreendedor, que também faz parte do protagonismo. Quase 9 anos já. Né? Muito antes de se falar dessas modificações da BNCC. Nós já tínhamos, e assim, esse projeto de vida, apesar desse nome, projeto de vida, mas todo o trabalho do empreendedorismo que nós tínhamos antes até o 6º ano, ele vai ser ampliado agora até o 9º. Então o aluno vai ter um elemento norteador, né, que é o projeto de vida, mas ainda assim tendo aquele toque do empreendedorismo, do jovem empreender, e óbvio, né, da nossa feira fantástica que todo ano nós desenvolvemos aqui no colégio. Legal. E é muito bacana também porque os educadores, eles têm que estar preocupados hoje com qual a bagagem que o seu aluno leva além do conhecimento. O que ele chega no 9º ano, que é um final de um ciclo, ele chega no 3º ano, o que ele está levando do colégio de fato? Além, claro, do conhecimento. Então, os momentos, a vivência, o emocional, isso também é muito importante. Hoje, após aí, né, num retrato de pandemia, essa questão ficou bem valorizada. Até mesmo as questões de conflito que eles Sim, têm, né? Tudo isso emocionais. faz parte do conhecimento, nos diversos parâmetros de conhecimento. Conhecimento emocional, né? Aprender a se conhecer, né? Conhecimento também, claro, de conteúdos, conhecimento. Então, assim, é a preparação de um todo, né? O que eu sempre falo, não adianta a gente formar um médico se na hora dele atender o paciente
ele não saber lidar com a pessoa, não saber tratar bem, né, a pessoa. Exatamente. E hoje, se você pegar índices de abandonos em universidades, eles cresceram mais de 20% em 3 anos. Ou seja, um aluno sai de um terceiro ano, ele entra em uma universidade que ele realmente queria, mas ele acaba abandonando por questões emocionais, porque ele não sabia se de fato era aquilo que ele queria, ou por uma pressão familiar. Então, a questão emocional, ela conta muito na hora de uma escolha. Ele aprender a trabalhar as frustrações, o que ele está sentindo, em um momento de escolha, de nervosismo, o que ele deve fazer, por exemplo. Exatamente. Isso é muito bacana. Gente, esse é um bate-papo de alta performance nesse Minuto Escola. Muito bom, não saia daí, mas eu preciso agora agradecer os parceiros do programa Minuto Escola. Ágil Solar, energia solar e fotovoltaica, Clayton, móveis planejados e também, é claro, Cicobi Copicred. Muito obrigado aos parceiros. Vamos voltar, depois tem uma pergunta quente aqui pra gente fechar daqui a pouquinho. Nós já estamos quase caminhando pro fim do programa, né? Esses dias, Osmar, eu fui convidado para dar uma entrevista pro Melhor Escola, que é uma das maiores plataformas de bolsa de estudo do Brasil, né? Eu falei, Jesus, confesso que eu fui tremendo lá. Aí eles perguntaram qual a sua preocupação em especial com as modificações, né? Eles fizeram a pergunta para mim. E minha resposta foi, eu não diria uma preocupação, né? Porque, como eu falei, isso já era previsto há muitos anos, sim, desde 2017. As escolas tiveram tempo para se preparar e aprofundar em todas essas questões. Mas assim, é claro, entrou pandemia no meio, então houveram alguns desafios, né, a ser percorrido. Mas o olhar atento do professor, como a gente está aqui com o professor Diego agora, o mestre Diego, e o professor dando suporte, né, a todas essas alterações e mudanças, com certeza tudo isso ocorre de uma maneira mais tranquila, né? E o professor também se sentindo à vontade, já que ele terá que sair da zona de conforto, né? Então, para a escola que já vinha preparando isso, a pandemia foi um chacoalhão para tirar quem estava na zona de conforto, professor, para entrar numa maneira diferente, numa pegada diferente. Então, assim, está sendo, né, um processo muito proveitoso, né, muito produtivo. Eu, pelo menos, estou muito animado com isso. Eu queria saber de você, coordenador Osmar Barbosa. É uma preocupação, sim, a questão do profissional, porque, assim, gente, sala de aula, a base é o professor. Uhum. Então, nós precisamos, a primeira coisa que nós temos em relação à preocupação dentro de uma coordenação pedagógica, claro que além dos nossos alunos, é o professor. Então, o bem-estar do nosso professor, o conhecimento pedagógico e do conteúdo em si, se o professor está familiarizado com o material didático trabalhado dentro da instituição. E, óbvio, quando a gente fala de novo ensino médio, a conversa, o diálogo com esses professores sobre as mudanças e também passar a calma, a tranquilidade de que tudo vai funcionar, que vai fluir, porque nós temos a certeza que o SAI, que é o material didático que nós temos hoje, e assim é um material fantástico que está dando todo o subsídio para que esse novo ensino médio inicie sim de forma plausível, e que os nossos professores eles não tenham essa dificuldade, né, de sair da zona de conforto, apesar que, muito bem colocado como o Bruno disse, os nossos professores trabalham com a sua zona de conforto sempre em alerta aqui no Colégio Dá, porque a cada momento aqui é uma novidade, é algo chegando novo. Graças a Deus o pessoal, eles recebem essas mudanças com bastante acolhimento, exato. Né? Os professores, eles têm essa preocupação, todo mundo aí, a gente acompanha, né, os professores, como o professor o Diego, mestre, todo mundo estudando, buscando aí sua especialização, né? E isso é muito gratificante para a instituição. Então, assim, primeiramente nós temos esse orgulho de ter esse corpo docente que nós temos hoje no Colégio Dá Severiano, de professores de alta performance, professores altamente qualificados e sempre preocupados aí com os nossos alunos. Pegando o gancho, Diego, você como professor, vivendo isso na prática em sala de aula, quais estão sendo seus maiores desafios? Eu acho que, sem dúvida nenhuma,
avaliando todo um antes pandemia, uma pandemia e um pós agora. O mais desafiador é você foi primeiro pro aluno entender que ele tinha uma ferramenta em mãos, que era o celular e o computador, e que ele ia usar aquilo agora para o conhecimento e para a educação dele. Então ele começou a entender isso e tínhamos excelências em aulas, os alunos acompanhando perfeitamente, o Judá sempre na frente também, na questão de tecnologia, de internet, de aplicativos, com o SAI em apoio. E agora a gente tem um outro desafio, porque o aluno volta para a sala de aula e agora eu não posso simplesmente virar para o aluno e falar, olha, o seu celular e o seu computador, você esquece ele. Porque ele vai falar, como? Se até então ele era uma ferramenta de altíssima importância no meu dia a dia. Então, o docente que está ali na aula, ele tem que saber conduzir uma aula da maneira com que fique muito correto para o aluno que a ferramenta que ele tem em mãos é importante, porém ele precisa saber usar aquela ferramenta. Então eu não posso virar para o meu aluno e falar agora, pega o seu celular e você só vai usar ele na sua casa. Não, ele vai usar junto comigo ali, auxiliando ainda junto com a minha aula. Então, ele pega o conceito de aula, ele trabalha o material e ele vai para o aparelho tecnológico também. Gente, o bate-papo está muito bom, muito relevante, né? Porém, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não poderia deixar de fazer a última pergunta. Vamos lá? O desafio vai para você mesmo, Zé. Pode ser, não tem problema, pode falar. É correto afirmar que com essas mudanças no ensino médio, é o novo ensino médio medicina, por exemplo? Vamos lá. Conte seu parecer. Tá. É um slogan de muitas escolas do país inteiro. O novo ensino médio medicina. Tá? E não vamos dizer que até nós somos tentados a incluir esse slogan, porque também faz parte, né? Sim. Mas é um slogan, exato, é um slogan tentador para a escola, para a instituição. É um slogan tentador para o aluno que quer medicina, não é? Mas, por um outro lado, a gente tem uma cautela. Na verdade, nós como instituição, nós precisamos focar no realmente, o aluno ele vai sair de uma escola somente sabendo o conteúdo de medicina, somente se aprofundando em biológicas. E se esse aluno tiver uma reviravolta no terceiro ano do ensino médio e ele resolver ser um advogado, um engenheiro, um professor de história, enfim, algo fora da biologia. Então, por isso que nós temos essa preocupação dentro dos itinerários. Por mais que a gente trabalhe nos itinerários projeto de vida, mudanças podem ocorrer, né, Diego? Com certeza. No decorrer do caminho. Então, os nossos itinerários eles são voltados para quê? Intensificação de todas as áreas dentro da base comum. Então, assim... Claro que respeitando aquilo que o aluno tem mais aptidão, né? Claro, sempre. Nós teremos as eletivas, o aluno vai poder presenciar, ele vai poder vivenciar a biológica, por exemplo, né? Ou a humanas, enfim, ele consegue fazer isso. Mas essa é uma visão, vamos lá, essa é uma visão da escola, da instituição, estou falando como coordenador. Agora, falando como uma utilidade pública, né? Como um cidadão, nós precisamos também acompanhar esse slogan de algumas escolas na qual suponhamos que eu coloque meu filho para aquilo, se realmente vai acontecer. Então, talvez assim, com todas essas mudanças, novo ensino médio medicina, novo ensino médio enfermagem, novo ensino médio direito, novo ensino médio engenharia, novo... E trabalhando as mais diversas, porque o dever da escola é formar todo mundo, né? Exatamente. Para fazer aquilo que o aluno queira fazer. Até mesmo porque, assim, só para a gente fechar a proposta, a ideia é que em 2024 os vestibulares eles sejam adaptados ao novo ensino médio. Ou seja, o aluno saia fazer um vestibular dentro do que ele optou, né? Humanas, biológicas, exatas, enfim. Porém, isso não é certo. Nem todas as instituições acadêmicas confirmaram. Então, será que vai acontecer? Então, enquanto percorre a incerteza, aqui no Colégio Judá e Severiano nós vamos ensinar de tudo para todo mundo. Legal.
Muito bem, Osmar. Muito bem, professor Diego. Dá tempo do bate-bola, não? Suspenderam o bate-bola ali por conta do tempo. É o meu recreio. Adoro falar de educação, adoro falar de escola, ainda mais com dois grandes profissionais que falam com propriedade, né? Na semana que vem nós teremos um Minuto Escola também especial nesse mesmo nível, né? Nós estaremos com a diretora Juliana Severiano e com a coordenadora Mariane Machado, né, para falar também sobre educação. Não percam, tá? Foi muito bom estar com vocês, é sempre muito bom estar aqui na TVC Canal 21 e também no YouTube. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola desta semana. Obrigado, pessoal. Obrigado você, Bruno, pela oportunidade.